Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar sequência a mais uma aula nossa de ginecologia e obstetrícia, tá? E a nossa aula de hoje é sobre os tipos de parto. Então, conforme o Ministério da Saúde, tá? O parto normal seria o mais aconselhado e o parto mais seguro, tá? Desde que sendo disponibilizado todos os recursos para que ele aconteça dessa forma. Então, durante o pré-natal e o trabalho de parto, o profissional que atender a gestante deve avaliar as condições do bebê e avaliar as condições da gestante também, para impedir, então, que um parto possa ter complicações e identificar, então, fatores que possam impedir esse parto vaginal. Qual que é o melhor parto, então? Tá? O melhor parto vai ser aquele que oferece maior segurança para a nossa mamãe, para a nossa gestante e para o bebê. Tá? Independente do tipo de parto que for, se for parto normal, parto cesariana, aquele que oferecer menor risco para ambos, tá? Vai ser considerado o melhor parto. Para isso, então, para a gente saber qual que vai ser o melhor parto para essa gestante e o bebê, é preciso, então, ter um acompanhamento do pré-natal durante essa gravidez, tá? E, então, avaliar qualquer tipo de complicações que possam vir a acontecer para a nossa gestante e o bebê. O parto humanizado, ele é, então, aquele parto em que a gestante ela tem controle e decisão sobre todos os aspectos do seu trabalho de parto, tá? Desde o local, a posição, se tem anestesia ou não, qual familiar vai acompanhar durante esse trabalho de parto, se o pai da criança, a avó da criança, tá? Quando, então, a gestante tem decisões desses aspectos que envolvem o parto, tá? E sempre levando em consideração, tá, a segurança para a mamãe e para o bebê. Então, dessa forma, tá? O parto ele pode ser humanizado tanto em parto normal, tá? Aquele parto que ela vai decidir tudo que acontece durante o parto, como então a cesariana, tá? Cesariana também é um parto humanizado, onde a gestante pode escolher então todos os aspectos envolvendo o parto cesáreo, tá? E sempre então a equipe respeitando a vontade da mãe, tá? Desde que não coloque em risco a vida do bebê e da própria mãe. O parto normal, tá? Ele é considerado, então, um parto mais seguro que a cesariana, oferecendo menores riscos, então, de infecção, hemorragia e também prematuridade. Tá? Ele é o parto, então, mais convencional, tá? Uma vez, então, que a mulher entra em trabalho de parto espontaneamente, tá? Sem nenhuma intervenção. Em casos realmente necessários, tá? Pode, então, ser oferecido alguns métodos não farmacológicos de alívio da dor, tá? E utilizadas intervenções como analgesia para diminuir a dor. O parto natural, então, tá? Vai ser aquele parto, então, com o mínimo de intervenções médicas possíveis, tá? É um parto que ocorre naturalmente, que o corpo da gestante, então, vai comandar todo o trabalho de parto, tá? Nós, então, somos responsáveis e temos participação ativa no momento do nascimento, tá? E também, então, não vai haver uso de anestesias, enfim, o mínimo possível de intervenções vai ser o parto natural. O parto normal, então, outra vantagem, então, é que o organismo materno ele se prepara para o nascimento, vai ter, então, ação dos hormônios prolactina, ocitocina, que são, então, produzidos durante o trabalho de parto e vão ser fundamentais, então, para acelerar a produção de leite. Então, aquela gestante que tem um parto normal, a produção de leite vai ser mais acelerada do que aquela gestante que vai ter um parto cesariano, tá? Porque, então, durante a cesárea não vai haver a produção suficiente desses hormônios e, então, vai demorar um pouquinho mais para descer o leite, tá? E a recuperação também do parto normal é muito mais rápida comparando com o parto cesariano. O parto domiciliar, então, é aquele parto que é realizado na casa da parturiente, tá? Na casa da gestante. Ele é recomendado, então, para gestações de baixo risco e deve ser, então, conduzido, tá? Ou por um médico ou por uma enfermeira obstétrica.
Durante, então, o trabalho de parto domiciliar, é preciso, então, que a gestante possa ser transferida, então, para o hospital, se acontecer algum problema ou alguma complicação durante esse trabalho de parto. O ideal e o recomendado pelo Ministério da Saúde é que, então, essa gestante, que o domicílio, né, onde for o parto, fique pelo menos a 15 minutos de distância do hospital, para qualquer complicação, então, ser mais, a transferência ser possível e trazer menos, então, consequências para a mamãe e para o bebê. No Brasil, então, nas regiões de campo, floresta, então, muitas crianças nasciam, tá, pelas mãos das parteiras tradicionais, tá? Mulheres, então, que eram voluntárias e tinham, então, esse ofício de ajudar as mulheres a parir. Cada vez mais, então, que o Brasil reconhece o valor e o trabalho das parteiras tradicionais, que vem atuando também nos centros urbanos, tá? E lembrando, tá, o parto domiciliar, ele pode ser manejado, conduzido por uma enfermeira obstetra, sem problemas, tá? Não precisa ter o médico atuando no parto domiciliar. O parto com fórceps, tá? Ou vácuo extrator, tem uma indicação bem precisa, tá? E ambos eles são indicados no momento final do trabalho de parto, tá? Quando, por exemplo, por situações de emergência ou sofrimento do bebê. Apenas nesses casos que é utilizado, tá? Na primeira imagem, que a gente pode ver o fórceps, tá? Que é um instrumento cirúrgico, e na segunda, o vácuo. O forceps, então, ele vai funcionar como uma pinça e ele é utilizado, então, para auxiliar na saída da criança do útero, tá? E finalizar o parto com segurança, tá? Lembrando que são indicados apenas em situações de emergência, não devem ser usados de rotina em todos os partos. E o vácuo extrator, ele é como uma ventosa, tá? Que tem a função também de ajudar o bebê a sair. Ele funciona como um vácuo, vai tomar um vácuo dentro da cabecinha do bebê e vai auxiliar na saída do bebê do útero. O parto na água, tá? Ele é um parto normal também, ou natural, que é aquele com menos intervenção possível, tá? Que a mãe vai dar à luz, então, dentro de uma banheira com aguinha morna, tá? Proporciona, então, conforto, ajuda no auxiliar no alívio das dores. O parto na água, ele é bem utilizado nos partos domiciliares, tá? Onde é utilizado geralmente uma banheira de plástico inflável, tá? Ou em alguns centros obstétricos também já se faz o uso, então, dessas banheirinhas, então, para o parto na água. Lembrando, então, que pode ser, então, tanto um enfermeiro obstetra como um médico, tá? E tem algumas contraindicações, que são, então, em casos de partos prematuros, gestantes, então, diabéticas, hipertensas, gestantes HIV positivo ou hepatite B, e herpes genital ativo, tá? Então, são contraindicados os partos na água. No caso da gestante diabética, pelo o fato do bebê poder nascer um bebê GIP, tá? Que é acima do peso da idade gestacional e acima de 4 quilos. Daí é contraindicado. O parto de cócoras, tá? Também é um tipo de parto ou normal ou natural, tá? Nesse parto, então, a mamãe vai ficar de cócoras, pode ser ou numa cadeira, ou num banquinho especial, ou até mesmo de cócoras no chão, se apoiando em varas fixas, tá? Esse parto, ele ajuda, então, a aliviar as dores durante as contrações e facilita também a saída do bebê pela força da gravidade, tá? Ele é considerado, então, um parto vertical, né? E seria, então, um parto mais, uma posição, então, mais fisiológica, tá? E pode ser adotado em qualquer momento do parto, tá? Se a gestante quiser no início, no final, no momento da expulsão, em qualquer momento a gestante decide. Então, aqui nessas duas imagens, a gente tem a gestante de cócoras, né? Sentada, então, num banquinho no próprio Thaís, tá? A cesárea, tá? Tem estudos, então, dados de 2009 que mostram, então, que as cesarianas representam 34% dos partos que são realizados na rede pública, tá?
sendo então que na rede particular esse número é bem mais elevado, tá? Porém, a Organização Mundial da Saúde recomenda que esse índice não ultrapasse 15%. A cesárea, então, se refere, então, aos partos, então, tem indicação, então, aos partos que sejam de risco, tá? Em situações, então, que o bebê está em posição inadequada, ou ele está sentado, ou ele está transverso, tá? Em caso de descolamento prematuro de placenta também. Algumas outras, então, razões que indicam, então, a cesariana é o sofrimento fetal, desproporção céfalo-pélvica, tá? Quando, por exemplo, o bebê é muito maior que a pelve da mãe, tá? E ele, então, não consegue descer pelo canal do parto. Então, nesses casos, a indicação de cesariana. Então, a gente tem algumas indicações eletivas, tá? De cesariana, que é aqueles casos, então, que a gente vai agendar a cesariana, tá? Seria, então, em caso de placenta prévia, a creta ou vasa prévia, tá? Quando o bebê, então, está ou de sentadinho, que seria a posição pélvica, ou o ombro, tá? Ele está transverso. Mães infectadas por HIV, vírus da herpes, gestantes que tiverem já 2 cesarianas anteriores, tá? Também não é indicado fazer a terceira, fazer, então, depois de 2 cesarianas, fazer um parto normal. Então, se eu já tenho 2 cesarianas e estou na terceira gestação, indicado, então, é fazer, então, a terceira cesariana e não vaginal. Se eu tiver uma gestante, então, estiver gestando gêmeos, e o primeiro, então, ele não tiver cefálico, tá? Não tiver com a cabecinha encaixada também, a indicação de agendamento de cesárea. E a macrosomia fetal, que é aquele bebê, então, que pesa mais de 4 quilos, daquela mamãe diabética, então, que o bebê, então, ele está maior que a idade gestacional. E a gente tem também algumas indicações de cesárea que a gestante está lá no trabalho de parto e alguma intercorrência ocorre durante o trabalho de parto, que então é necessário fazer uma cesariana de emergência. Seria então os casos de descolamento prematuro de placenta, tá? Vasa prévia, em casos em que há um prolapso de cordão antes da cabecinha do bebê sair, sai uma parte do cordão umbilical, tá? Se houver, então, alguma falha na proteção do parto, aquela gestante, então, que o parto parou de evoluir, tá? E em casos de sofrimento fetal, quando, então, a frequência cardíaca do bebê começa a diminuir, está em sofrimento também, mesmo que estiver em trabalho de parto, tá? É indicado, então, fazer uma cesariana de emergência. O parto prematuro, então, vai ser aquele parto que ocorre antes da 37ª semana de gestação, tá? Algumas, então, causas mais comuns para essa prematuridade, então, seriam a gravidez na adolescência, ruptura prematura da bolsa, tá? Gestação gemelar, problemas, então, como hipertensão na gestação, infecção urinária, diabetes e tabagismo, tá? São causas, então, que podem levar, então, a um parto prematuro. E, então, a cesariana a eletiva, tá? Que é aquela que é agendada, também contribui para o aumento do número de bebês que nascem prematuros, tá? Porque pode haver, então, um erro ali da idade gestacional, tá? O obstetra vai lá, marca a cesariana com 39 semanas, mas se houve um erro, então, de idade gestacional, esse bebê pode sim estar com menos de 37 semanas, tá? Gerando, então, um parto prematuro. Os cuidados, então, para o bebê que nasce de prematuro, então, vai depender da idade gestacional que ele nasce, tá? Geralmente, os que nascem de 34 a 37 semanas, o risco maior, então, é na respiração, tá? Porque o pulmãozinho ele ainda está imaturo. E quando esses bebês, então, nascem antes da 34ª semana, o risco é um pouquinho maior, tá? Porque os órgãos, eles não estão completamente desenvolvidos, tá? Eles estão todos formados, mas eles não estão ainda desenvolvidos para assumir completamente a sua função. Além, então, de que o bebê prematuro ele tem maiores riscos, tá? Ele é mais vulnerável a complicações no seu desenvolvimento.
Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre assistência ao trabalho de parto. Tá? A gente tem alguns eventos que sinalizam, então, que o trabalho de parto está por vir, está ficando mais pertinho a hora do trabalho de parto. Tá? A insinuação, tá? Geralmente, ela vai ocorrer duas semanas antes do trabalho de parto, tá? Que é quando o bebê, então, a gente fala, o bebê desceu, ele encaixou, a cabecinha dele está encaixada na pelve materna, tá? Geralmente, então, as primigestas, que são aquela gestante da primeira gestação, ela sente mais, tá? Com mais facilidade quando o bebê encaixa. Já então, quando é mais de uma gestação, as multigestas, elas podem não sentir muito bem o bebê encaixado, tá? Algumas modificações, então, que ocorrem no colo do útero, tá? Geralmente, então, aqui nessa primeira imagem, a gente pode ver que a gente tem um colo do útero, tá? Ele é grosso e fechado, tá? E na segunda imagem a gente tem um colo do útero mais fino, tá? Começa a dilatação, é um colo apagado, tá? Ou seja, quando o colo começa a afinar, começa a apagar, é um sinal, então, de que o trabalho de parto está por vir. Às vezes, então, acontece em gestantes, então, que estão entrando em trabalho de parto prematuro, tá? O obstetra, ele vai identificar através do toque, tá? Ele vai fazer o toque e vai ver que esse colo está muito fino, tá? Tá apagado, tá querendo dilatar. Geralmente, então, se a gestante não está acima de 37 semanas, ele recomenda-se, então, repouso, em alguns casos até internação. Então, como que a gente vai avaliar o colo, se ele está apagando? É através do toque vaginal. Tá? A gente vai inserir, então, os dois dedos através do canal vaginal e vai sentir lá em cima o colo, tá? Na primeira imagem, a gente sente, então, aquele colo do útero grosso, tá? Um colo firme. Às vezes, geralmente, tu vai sentir ele mais posterior ao toque, tá? Ele está mais posterior. E quando, então, se aproxima o trabalho de parto, vai começar a sentir que o colo descentraliza, tu insere os dedos na cavidade vaginal e o colo está bem sentadinho, bem centralizado. E então ele começa a estar mais fino, mais amolecido. A perda do tampão mucoso também é um evento então, que indica que o trabalho de parto está por se iniciar. E geralmente ele ocorre 24 a 48 horas após então, a perda do tampão mucoso. Né? Lembrando, então, que o tampão mucoso ele serve para proteção ali do colo do útero, tá? Protege infecções, enfim. Quando, então, eu perco esse tampão mucoso, geralmente, tá? Um dia, dois, inicia, então, o trabalho de parto. A ruptura prematura das membranas, tá? É, então, quando há rompimento da bolsa, né? E vai escorrer, então, pelo canal vaginal, tá? Um líquido claro, tá? A quantidade pode variar, tá? Dependendo da quantidade que rompeu essa bolsa, da localização do rompimento, tá? Geralmente, então, é coloração mais clara, transparente, tá? Às vezes é possível, então, perceber uns bruminhos, tá? Que então é quando a gestação está a termo, o bebê está realmente pronto para nascer. Em alguns casos, quando tem mecônio, tá? Que é quando o bebê fez cocô lá dentro da barriga da mamãe, esse líquido, então, pode estar bem espesso, de coloração mais esverdeada, tá? E na presença de mecônio, há um risco, então, de infecção para o nosso bebê, tá? Lembrando também que o rompimento das membranas pode ocorrer espontaneamente, tá? Na proximidade do trabalho de parto, ou ele pode ser provocado, tá? Com o auxílio do amniótico, tá? Que é um instrumento. Geralmente, tá? Quando não houve rompimento espontâneo, o bebezinho, então, tá encaixadinho, tá? Com a cabeça bem encaixada ali no colo, tá? Quando tiver, então, de 8 a 9 centímetros de dilatação, pode-se, então, fazer a ruptura da membrana através do amniótico, tá? Que é esse instrumentozinho aqui, tá? Então, vai se colocar 2 dedinhos lá no colo, assim, e vai, então, com essa pintinha, com essa pinça, tá? A ponta dela tem um ganchinho, a gente vai romper a bolsa, tá?
mas tem que não cuidar para o bebê estar bem encaixadinho, tá? Porque se ele não tiver com a cabeça bem encaixada, tá? Eu posso provocar um prolapso do cordão. Que é quando, então, eu vou romper, vou induzir, então, o líquido amniótico a sair. E se a cabeça não estiver bem encaixadinha, tá? O cordão pode sair junto com esse líquido. Então, quando eu vou ter uma ruptura prematura das membranas, tá? É quando, então, esse rompimento ocorre antes da mulher entrar em trabalho de parto. Tá? A mulher está em casa, né, rompeu a bolsa, ela vai para o hospital, chega lá, não está em trabalho de parto. Tá? Então, geralmente é quando ocorre prematuro. Pode ocorrer precoce, tá? Quando ocorre lá no início do trabalho de parto. E o ideal, tá? É que ele ocorra durante, então, a fase terminal da dilatação, que é entre lá o 7º e 8º centímetro de dilatação. Também podendo ocorrer tardia, tá? Junto com a expulsão do bebê. Ou então, às vezes acontece de o bebê sair empelicado, tá? Que é quando a bolsa sai íntegra, tá? Sem rompimento. O bebê sai todinho dentro da bolsa. É mais raro, mas acontece também. Geralmente, então, aqui também, tá? A ruptura, se ela passar de 20 horas, 24 horas de bolsa rota, tá? A gente tem um risco de infecção para o bebê. Tá? Então, a bolsa rompeu, eu tenho até 24 horas para o nascimento desse bebê. Caso isso não ocorra, geralmente é realizado cesariana, tá? Pelo risco, então, de infecção para o bebê se passar de 24 horas com a bolsa rompida. Aqui, então, a gente tem as fotinhas, tá? Nessa primeira, então, a gente tem a bolsa d'água, que é quando forma, então, uma bolsinha aqui, entre a cabeça do bebê ali, tá? E a saída do colo. Você vai tocar, você vai sentir assim mais amolecido, tá? Tem uma bolsinha d'água. Ou então, pode ser sem a bolsa, tá? Quando o bebê tá bem encostadinho na membrana, tá com a cabeça bem ensinada. Aqui, então, mais abaixo, a realização, então, da amniotomia, tá? Que é o rompimento, então, da membrana e deve ocorrer lá a partir do 8º centímetro de dilatação, tá? Que é a ruptura, então, manual das membranas. Então, as contrações uterinas, tá? A gente tem aquelas contrações, então, que ocorrem durante todo o período gestacional, que são, então, umas contrações que elas são de treinamento, tá? Geralmente, elas são indolores e a gestante vai sentir apenas um discreto desconforto abdominal, tá? Duram também pouquinhos segundos, geralmente de 10 a 15 segundos. Durante o trabalho de parto, então, elas ficam um pouquinho mais intensas, tá? A frequência, então, varia de 2 a 3 contrações a cada 10 minutos, tá? No início, a intensidade mais ou menos de 30 milímetros, e no final, então, do período de expulsão, fica mais ou menos de 40 centímetros 40 milímetros de mercúrio, tá? E de 4, mais ou menos, de 4 contrações em 10 minutos, tá? E lá no período expulsivo, no período final, vai aumentar mais ainda a intensidade, tá? E a frequência pode atingir até, em cada 10 minutos, a gestante vai ter 5 contrações. Durante, então, a expulsão da placenta, que é após, então, a expulsão do bebê, o bebê nasceu, tá? Essas contrações vão ser bem rítmicas, tá? E elas vão descolar a placenta do útero, tá? E, então, após o descolamento, ela vai descer através do canal do parto, tá? Geralmente, após o nascimento, elas são bem menos dolorosas, tá? Diminui-se bastante a dor. Vai ser como se fosse uma cólica abdominal, então vai estar descolando o descolamento da placenta. No puerpério, então, que é após então, o nascimento, tá? Vai se ter também algumas contrações bem menos dolorosas, tá? E elas vão servir, então, para a prevenção de hemorragia, tá? O ideal é que após o parto esse útero se contrai, tá? Geralmente, então, após 12 horas do parto,
começam a diminuir, tá? E nos próximos dias, então, vão estar bem mais reduzidas, ela vai sentir apenas cólicazinhas, algumas picadinhas. Tem também as dores do corpo, tá? Que é quando o bebê vai sugar. O recém-nascido, ele tá em seio materno sugando, ela vai sentir fisgadinhas, tá? No útero, são as dores do corpo, tá? Bem normal. Por isso que, então, logo após o nascimento, é ideal, então, tanto para o bebê quanto para a mamãe pôr na primeira hora após o nascimento no seio para mamar, tá? O que vai favorecer? Vai favorecer, então, essas dores do corpo, tá? A contração uterina, para evitar a hemorragia. Vai auxiliar na descida do leite, tá? E também vai ajudar o bebê. A frequência, tá? Das contrações, tá? Vai, então, ser determinada, então, pelo tempo entre o começo de uma contração, tá? E o começo da segunda, tá? Geralmente, então, na evolução, então, do trabalho de parto, ela vai variar, então, de 3 a 5 contrações, tá? Em 10 minutos. Sempre a contração é contada em um período de 10 minutos. Então, se o obstetra pede para mim fazer verificar então a frequência das contrações, eu vou pegar um relógio, vou lá junto com a gestante, eu vou contar em 10 minutos quantas contrações essa gestante teve. Tá? A duração, o tônus, tá? Vai ser então do início da contração até o seu final. Tá? Então, é o tempo de duração da contração. Ela pode durar de 10 a 15 segundos, tá? Lá no início do trabalho de parto. E lá no final, ela pode durar de 40 a 60 segundos. Tá? Ela fica, então, tem uma duração maior. Então, como que eu vou avaliar se o gestante está no trabalho de parto ativo? Né? Eu vou avaliar, então, a frequência das contrações, tá? O ideal, então, que seja acima de 3 em 10 minutos e a duração. Se a gestante tiver com de 10 a 15 segundos de duração da contração, ela está lá no início do trabalho de parto. Tá? Se ela estiver na fase expulsiva, vão ser contrações mais longas, tá? Geralmente de 40 a 60 segundos. A intensidade, tá? É a força dessa contração. Tá? Geralmente, então, como que a gente vai avaliar a intensidade? Tá? A gente vai fazer a palpação do fundo do útero, tá? Vai pôr, então, a mão em cima do fundo do útero e vai ver, então, a intensidade dessa contração. Tá? Ela vai ser considerada fraca, então, quando houver pouca firmeza do útero, tá? Ou seja, quando eu conseguir, durante a contração, eu consigo comprimir ainda o útero. Tá? Ela vai ser forte, tá? Quando durante a contração, o útero, então, está firme, e é bem de difícil compressão, tá? Não consigo palpá-lo, ele fica bem rígido. Então, quando que eu vou avaliar que essa minha gestante está no falso trabalho de parto? Tá? Quando as contrações, assim, elas não estão irregulares, tá? Geralmente contrações indoloras, tá? Mas que a gestante nota que o útero fica mais endurecido, tá? Geralmente pouco doloroso. Então, como que eu vou diferenciar o falso trabalho de parto do verdadeiro, tá? Através, então, das modificações lá do colo do útero. Tá? Então, a gestante, ela vai estar num franco trabalho de parto, tá? De parto, né? Quando vai ter, então, aquele apagamento do útero, tá? O colo começa a ficar, então, mais fino, mais amolecido. Vai, então, iniciar a dilatação do colo, tá? No toque vaginal, então, do colo, eu vou sentir que ele está dilatando. As contrações, então, elas vão ser rítmicas, tá? Vão ter, então, uma frequência de acima de 3 contrações em 10 minutos e uma duração geralmente acima de 40 segundos, tá? E também a formação das bolsas das águas, tá? Que quando um toque a gente sente aquela bolsa da água. E então a emissão também do muco, que é o tampão mucoso. Então, como que eu vou definir o trabalho de parto? Tá? Vai ser, então, definido como uma série de contrações rítmicas, tá? E progressivas, que gradualmente vão mover, então, o feto da parte inferior do útero para o canal vaginal, tá? E vai, então, se exteriorizar. Essa, então, é a nossa definição de trabalho de parto.
O parto, ele tem fases, tá? Ele é dividido em 4 fases clínicas, tá? O primeiro período a gente tem a dilatação, o segundo a expulsão, no terceiro vai ser a dectação, que é a saída da placenta, e o quarto período, então, que é considerado, então, a primeira hora após o parto. No primeiro período, que é, então, a dilatação, tá? Vai ser o intervalo, então, entre o início, tá, do trabalho de parto e a dilatação completa, tá? Então, quando eu tenho 1 centímetro de dilatação até os 10 centímetros, que é quando tem dilatação completa, é considerado, então, o primeiro período, tá? E esse período, então, ele é dividido em fase latente e fase ativa do período de dilatação. A fase latente, tá? Ela vai ser, então, do início da dilatação, de 1 centímetro de dilatação, tá? Até os 3 centímetros de dilatação. Tá? E tem um padrão bem irregular. Tá? Já a fase ativa, ela vai dos 3 centímetros até os 10 centímetros de dilatação, tá? Vai ser, então, um padrão de contrações bem regulares e dolorosas, tá? Essa fase, então, ativa, ela vai se dividir em mais 3 fases, tá? Que é a fase de aceleração, aceleração máxima, tá? E desaceleração. Então, aqui a gente pode ver nas imagens, tá? Na primeira imagem, então, a gente tem um colo bem grosso, tá? Um colo fechado, não está apagado. Na imagenzinha B, a gente já vê um colo mais apagado, mais fino, tá? É possível ver que tem, então, a formação da bolsa das águas. Na segunda imagem, aquele colo bem apagadinho, fino, tá? E tem-se, então, de 2 a 3 centímetros de dilatação, tá? A dilatação, ela é medida com os dedos, tá? Então, eu vou fazer o toque vaginal. 2 centímetros de dilatação. Vou inserir os dedos e eu vou ver que eu tenho 2 centímetros aqui de abertura do colo, tá? Na letra C ali a gente tem, então, um colo que está, assim, semidilatado, tá? A gente ainda vê alguma borda ali no colo, tá? E na letra E, então, o colo está totalmente dilatado, tá? Ao fazer o toque, eu vou ver que eu não tenho nenhuma bordinha, tá? Eu consigo tocar a cabecinha do bebê sem nenhuma borda, tá? Então, ele está completo, com dilatação de 10 centímetros, tá? Então, após o 10º centímetro de dilatação, a gente inicia, então, o período de expulsão, tá? Que é quando, então, a gestante deve iniciar, então, os puxos, tá? Então, que ela deve começar a fazer força. Lembrando sempre, tá, que se eu tô com 8, 9 centímetros, a gente não pede para a gestante fazer força, tá? Por quê? Porque se a cabecinha do bebê ficar batendo ali no restinho de colo que tem, se ele não tá bem dilatado, pode causar edema desse colo, tá? Então, pode dificultar a saída do bebê. Então, quando tiver totalmente dilatado o colo, com 10 centímetros, aí sim a mãezinha deve fazer força, tá? É bem importante isso, porque se causar edema de colo ou hematoma de colo, às vezes é necessário uma cesariana de emergência, porque o bebê não vai mais conseguir passar no canal vaginal, tá? Então, a expulsão vai se caracterizar, então, pela descida do bebê, tá? E expulsão dela, tá? Ela é compreendida entre o período completo de dilatação e o desprendimento dele. Tá? Então, aqui a gente tem umas imagens do mecanismo do trabalho de parto, tá? Que seria, então, na primeira imagem a gente tem a insinuação, tá? Que é quando o bebê está lá encaixadinho, insinuado na pelve. Na segunda imagem, então, no número 2, a gente então, tem a descida do bebê, quando ele começa a descer. Na imagem 3 e 4, o bebê está fazendo uma rotação, tá? Geralmente, o bebê, então, nasce, a gente sempre fala um termo assim, cheirando o bumbum da mamãe, tá? Ele vai nascer com a face para a região do bumbum da mamãe, geralmente. Pode ver lá na quinta imagem, então, vai começar o desprendimento da cabeça do bebê, tá? Quando saiu a cabecinha do bebê,
ele vai fazer, então, uma rotação externa, tá, da cabeça. Tá? Vocês podem reparar, então, que aqui na quinta imagem, ó, ele vai desprender o rostinho, tá, cheirando o bumbum da mamãe. Tá? Quando ele vai rodar, fazer a rotação externa, tá, ele vai virar a cabecinha de lado. Por quê? Porque ele virando de lado, tá, vai formar um ângulo para o desprendimento, então, dos ombros dele. Tá? Então, ele vai facilitar o desprendimento. Então, ele faz essa rotação externa, tá? E na sétima e oitava imagem, a gente tem, então, o desprendimento, então, dos ombros e do tronco do bebê. Então, quando termina o período expulsivo. O terceiro período, então, é quando ocorre, então, a defecação ou secundamento, tá? Que é quando, então, ocorre a saída da placenta. Tá? Compreende, então, o período entre a expulsão do feto e a saída da placenta e das membranas ovulares. Tá? Então, o que é a defecação? É a expulsão da placenta, tá? É o nascimento da placenta. Lembrando que nesse período, geralmente, ela sente algumas cólicazinhas, tá? Que então vão favorecer então o descolamento da placenta, tá? E prevenir hemorragia. E o quarto e último período do trabalho de parto, tá? É a primeira hora após o parto, que é então acontece após a expulsão da placenta. Tá? Então, expulsou a placenta, a gente tem então a primeira hora após o parto, que é o último período então do trabalho de parto. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a admissão, tá? Dessa gestante na emergência, tá? No hospital. O Ministério, então, ele lançou, então, uma política nacional de imunização, tá? Que utiliza programas de acolhimento a essas gestantes, tá? Que vai classificá-las conforme o risco, então, de emergência para essa internação. Tá? Esse programa, então, ele auxilia na qualificação, então, do trabalho realizado nas emergências obstétricas, tá? Auxilia, então, organiza o fluxo do atendimento, então, e facilita, então, uma atuação mais rápida das equipes nos casos de emergência. Então, ela deve ser, então, adaptada, tá, a cada realidade local, tá, a cada maternidade. E a gestante, então, ela vai ser classificada de acordo com os sinais e sintomas, tá? Classificada em 4 categorias de prioridade no atendimento. A categoria vermelha, tá? Aquela categoria que a gestante chega e ela deve, então, ter um atendimento de imediato, tá? Em casos, então, por exemplo, de pacientes com eclâmpsia, sangramento vaginal, enfim, chega na emergência e deve ser atendida de imediato. Tá? A amarela, então, ela tem um atendimento que deve ser realizado em até 20 minutos. Tá? O verde, ela tem até 1 hora para ser avaliada pelo médico, tá? Ou enfermeiro, etc. E o azul, então, é uma categoria sem urgência, tá? Que tem até um tempo de espera de 2 horas. Tá? Então, toda gestante ela deve ser classificada conforme esse protocolo, tá? Para evitar possíveis intercorrências. Durante, então, a consulta da admissão, além do diagnóstico de trabalho de parto, né, a gente tem que identificar possíveis situações, então, de risco para o bebê e para a mãe, tá? Então, mesmo ela não estando em trabalho de parto, tá, para não necessariamente precisaria internar, mas a gente tem que identificar se essa gestante, então, está correndo algum risco para ela ou para o bebê, tá? Não só trabalho de parto necessita de internação. O diagnóstico, então, de trabalho de parto, tá? Quando que eu vou identificar que essa gestante está em trabalho de parto? Ela vai ter, então, uma contração regular, tá? Geralmente de 3 a 5 contrações em 10 minutos, tá? E o colo tem que estar maior que 3 centímetros de dilatação, tá? Ele tem que estar um colo fino e apagado. Se a gestante chegar no pronto-socorro, tá? No pronto-atendimento, ela tiver com 2 centímetros de dilatação, não tiver com o colo apagado, tá? Não tem contração regular, tá?
essa gestante e BCF estiver normal, tá tudo bem com ela, tá? Não é indicativo de internação, tá? A gestante só é internada para trabalho de parto se ela estiver nessa fase ativa. Se então eu estou com dúvida, tá? Ela não está com 3 centímetros de dilatação, e eu estou em dúvida se ela está ou não em trabalho de parto, o que a gente pode fazer, tá? Aconselho então essa gestante deambular, tá? Faz caminhada, dá uma caminhada, se exercita, tem alguns exercícios que a gente pode estar orientando, tá? E vai avaliar ela em 2 horas. Tá? Se houver, então, progressão, a dilatação aumenta um pouco, tá? A gente, então, confirma o trabalho de parto. Se houver falha de progressão, tá? Essa gestante estava lá com 2 centímetros, depois de 2 horas, deambulou, caminhou, e não houve, então, aumento da dilatação, tá? A gente exclui, então, a fase ativa do trabalho de parto. Então, quais são os procedimentos de rotina que a gente faz para essa gestante? Tá? A gente, então, faz o uso do registro dos sinais vitais de rotina, tá? E ele é um parâmetro bem importante para o controle tanto da saúde da mamãe quanto do bebê. Tá? Então, são procedimentos que a gente vai realizar de rotina dela, tá? Lá na admissão dela. O registro do peso, pressão arterial, a temperatura corporal, tá? Lembrando que na fase ativa do trabalho de parto, a temperatura da gestante ela tende a ter um aumento, tá? Não chega a ser febre, mas ela tem uma febrícula, um aumento da temperatura corporal, tá? Por que que tem esse aumento da temperatura? Que é para justamente após o nascimento do bebê, colocá-lo em colo materno, tá? A mãezinha ela vai servir então como uma incubadora, ela vai aquecer o bebê, tá? Então é um processo natural que ocorre, um pequeno aquecimento da temperatura da mamãe para ela receber o bebê sobre o seu colo, tá? E frequência cardíaca materna e fetal também, tá? Devem ser registrados. A tricotomia, tá? Então, o que é tricotomia? A tricotomia, então, seria, então, a raspagem, né, dos pelos, enfim, da região ali perianal, né? E o enema, tá? Eles não devem ser feitos de rotina, tá? Só em casos que são necessários. A realização, então, do enema, ele não vai alterar, então, a taxa de infecção neonatal ou a taxa de infecção da episiotomia, tá? Então, tem estudos que dizem que, como não vai diminuir a taxa de infecção, tanto para o bebê quanto da infecção da episiotomia, se for realizada, tá? Então, não deve ser feito de rotina, tá? Então, não precisa fazer um enema na gestante, tá? E a tricotomia também, tá? Ela teria, então, o objetivo de facilitar o manejo cirúrgico da episiotomia e da episorafia, tá? Episiotomia é aquele corte realizado na vagina para aumentar, então, o canal vaginal, tá? Entretanto, tá? A tricotomia ele vai causar, então, desconforto materno, tá? E aumenta, então, o risco de transmissão de infecções da mãe para o bebê, tá? Tanto, então, como o vírus da HIV, da hepatite, tá? Por mais que são realizados, então, esses exames na admissão da gestante, aumentaria o risco, tá? Então, não é necessário mais fazer depilação íntima da gestante, não é necessário mais fazer enema, tá? Por mais que tem alguns centros obstétricos que ainda usem como rotina, tá? É interessante essa gestante saber que ela não é obrigada a passar por esses procedimentos, tá? Então, são procedimentos abusivos, invasivos dessa gestante, tá? Então, não devem ser feitos de rotina. Lá no pré-parto, então, a gente vai, então, fazer acompanhamento da parturiente, da gestante na sala do pré-parto, que consiste no quê? Tá? Na monitorização do trabalho de parto, tá? E na vigilância da saúde fetal e materna, tá? Então, a gente vai monitorar a progressão do trabalho de parto e monitorar, então, a saúde do bebê, tá? Sempre, então, como eu vou monitorar a saúde do meu bebê? Através dos BCFs, tá? Se eu tenho uma diminuição dos BCFs, tá?
a gente considera, então, sofrimento fetal. Em alguns casos, então, é indicação de cesariana. Então, lá no pré-parto, o que a gente vai fazer? Monitora o trabalho de parto e vigilância, então, da saúde fetal. A gente também vai fornecer, então, mais segurança e confiança para a gestante, tá? Por isso é importante a gente conhecer todas essas fases e fenômenos do trabalho de parto, tá? Para passar segurança para ela, passar orientações para ela, tá? E sempre, então, que possível, diminuir, então, a necessidade de medicações analgésicas para dor, tá? Utilizando, então, de métodos não farmacológicos para dor. Então, lá em 2005, tá, passou a vigorar no Brasil, tá, a Lei 11.108, tá, que fez, então, a alteração na nossa lei orgânica, que é a Lei número 8.080, de 1990, tá? Ou seja, o que essa lei faz, então? Ela garante, então, à gestante, à parturiente, tá, o direito de ter a presença de um acompanhamento, tá, de sua escolha. Ela que vai escolher se ela quer, então, ter o pai do bebê, se ela quer ter a vovó, enfim. Ela escolhe quem ela quer ter para, então, acompanhar durante o trabalho de parto, tá? No parto e no pós-parto imediato, tá? Em todo o âmbito da rede SUS. Tá? É bem interessante a gente saber isso, que elas têm esse direito, tá? E também elas têm direito a, então, né, a esse acompanhamento, tá? Que vai produzir, então, para elas o quê? Uma maior satisfação, uma taxa, então, de maior lactação, ela vai se sentir mais segura, mais confortável. Tá? A gente tem, então, também a presença da doula, tá? Que é um profissional, então, treinado, uma pessoa treinada para acompanhar esse trabalho de parto, tá? Ela também vai passar confiança, coragem para essa mãezinha, tá? Vai ajudar, então, a encontrar posições mais confortáveis, tá? Lembrando que esse seria, então, a nossa função, tá? A nossa função da enfermagem é fazer tudo isso aqui, tá? Ajudar a encontrar posições, deixar ela mais confortável, ajudar nos banhos, em massagens, tá? Mas ela também pode optar pela presença de uma doula, que é, então, esse profissional treinado. Lembrando que a doula não vai substituir a presença do pai ou do acompanhante que for da escolha dela, tá? Então, ela pode ter o acompanhante de sua escolha, mais a presença de uma doula, tá? Geralmente, essas doulas, elas são registradas, tá? Nesses hospitais, nesses centros obstétricos. Então, aqui a gente tem imagenzinhas, tá? Do parto. A gente pode ver, então, a presença da doula, a presença do acompanhante, tá? E vai ajudar, então, em todo esse processo de trabalho de parto. Então, entre os métodos não farmacológicos de alívio que a gente tem da dor, tá? É quando eu não vou medicar essa gestante para dor. A gente vai ajudar ela a diminuir a dor como? Através da bola de pilates, ela fica sentadinha na bola, tá? Ajuda a diminuição, vai fazer massagem no cóccix dela, tá? Na região lombar. Vai, então, fazer aplicação do frio ou do calor, tá? Geralmente são banhos morninhos, ajuda a diminuir. A hidroterapia, que é quando a gente põe, então, essa gestante numa banheira que nada morna, ou então no chuveiro. Um ambiente calmo, tá? Pouca luz, uma música relaxante, técnicas, então, respiratórias para ajudar na dor, tá? São todas técnicas que a gente deve ajudar, tá? Para a nossa gestante. Tá? Se a gente tem, então, um acompanhante, a gente pode estar ensinando ele a auxiliar essa gestante nas massagens, tá? E nos casos, então, que tem a dor, tá? Ela vai fazer, então, esse papel. Vai nos auxiliar nesses métodos. Então, aqui, ó, alguns exercícios, tá? Fisioterápicos, tá? Ela pode, então, ficar sentadinha, de cócoras, tá? Fazer, então, exercícios na vara, fazer agachamento, fazer exercícios na bola, tá? São métodos que vão fazer o quê? Vão ajudar a diminuir a dor, tá? E vão auxiliar na dilatação, tá? Lembrando que
que ajuda a dilatação? Movimentação, tá? Nada da gestante ficar deitada na cama, ficar quietinha, tá? Vamos ajudar ela, vamos pedir para ela caminhar, para ela se exercitar, para se movimentar. Tudo isso vai ajudar a diminuir a dor e vai ajudar a aumentar a dilatação. Tá? Nada de gestante deitadinha na cama, não. Por mais que às vezes elas querem ficar lá quietinha, com dor, deitada, tá? Vamos explicar para elas que é bom, tá? É bom elas caminhar, é bom elas se exercitar, fazer agachamento, tá? Vai ajudar bastante. Aqui, então, mais umas imagenzinhas, tá? De como diminuir a dor, de como aumentar a dilatação, tá? Então, como que eu vou avaliar a mãezinha, tá? Lá durante o primeiro período do trabalho de parto, tá? A gente vai avaliar, então, os sinais vitais dela a cada 60 minutos, tá? Se, então, ela estiver num trabalho de parto, sem distorções, tá? Estiver evoluindo tudo bem, tá? Não necessitam ficar em jejum, tá? Também é uma coisa que não deve mais ser de rotina, tá? O jejum. Se estiver ocorrendo tudo bem durante o trabalho de parto, tá? A gente pode estar oferecendo para ela alimentos mais pastosos, tá? Uma gelatina, tá? Uma água, enfim, é benéfico, tá? Para essa gestante e vai evitar a desidratação dela. Como a gente tem algumas gestantes que duram o trabalho de parto, se perdura por algumas horas, tá? Então a gente não vai deixar ela sem receber nada por via oral, tá? Dá uma gelatina, dá líquidos para ela, tá? Em casos, então, de pacientes que vão precisar, então, que necessitem da anestesia, tá? E tenham ingerido, então, alguns alimentos dentro das últimas 8 horas, tá? Daí pode-se, então, se administrar antieméticos, tá? 1 hora antes da cesariana, tá? Também vai ajudar. Porque o risco, então, da alimentação para gestante, para o procedimento de cesariana, é o risco, então, dessa gestante apresentar êmese, né? Que é o vômito. Então, a gente pode estar prevenindo através de antieméticos e não deixando, então, essa gestante por horas sem comer nada. Tá? Em gestantes de baixo risco, tá? Estimular sempre a deambulação, tá? Que é a caminhar, tá? Durante, então, todo o trabalho de parto, de preparo. Tá? Sempre orientar e explicar para ela o porquê que ela precisa caminhar, tá? Porque vai ajudar, vai diminuir a dor, vai ajudar na dilatação. Em caso de você ter explicado tudo isso para a gestante, mesmo assim ela quer ficar lá quietinha na cama, quietinha no leito, tá? Então a gente deve evitar o decúbito dorsal, que é quando ela fica deitadinha de costas, tá? Porque vai aumentar a pressão nos grandes vasos, tá? Então pode induzir a bradicardia, tá? Fetal, que é a diminuição dos BCFs, e também a hipotensão da mamãe, tá? Então, se ela quer ficar deitada na cama, orienta ela a ficar em decúbito lateral esquerdo, tá? Vai descomprimir esses vasos da mamãe e também não vai causar sofrimento fetal nem bradicardia para ela. Na maioria das vezes, então, nessas gestantes de baixo risco, tá? Também não há necessidade de ter um acesso venoso periférico, tá? E nem infusão de soro durante o parto, tá? Sendo que, então, geralmente, tá, 80% dessas gestantes vão ter partos dentro das primeiras 8 horas, então, após a admissão. Tá? Não havendo, então, no caso, então, de algumas, então, terem um parto disfuncional, tá? E a gente precisa intervir com medicações, com soro, daí sim, tá? Daí a gente funciona, então, uma vez e mantém ela com acesso venoso periférico. Mas se está correndo tudo bem, tudo dentro do normal, não há necessidade. Né? Porém, na maioria das instituições, eles têm como rotina. Né? Gestante interna funciona, já há um acesso periférico, tá? Mas não há necessidade. Tá? Tanto que nos partos domiciliares, essas gestantes não têm acesso venoso periférico, não faz infusão de soro, nada. Tá? Um parto pode, um parto normal, tá? Sem intercorrência. Como que eu vou avaliar o meu bebê?
tá? Avaliar se ele não está em sofrimento fetal. Deve ser feito, então, pela ausculta dos BCFs, tá? Dos batimentos cardiofetais, pelo menos a cada 30 minutos, tá? E deve ser realizada principalmente, então, durante a contração e após a contração, tá? Então, a gente avalia 20 segundos antes de iniciar a contração e 20 segundos após a contração, tá? Por que que eu vou fazer antes e após a contração? Tá? Com o objetivo, então, de detectar alguma alteração, tá? Do ritmo cardíaco do bebê associada às contrações, tá? Se eu tiver um desaceleramento do coraçãozinho do bebê associado à contração, esse bebê está em sofrimento fetal, tá? Então, cuidado, atenção. Aqui, então, repetindo, tá? O aparecimento de desaceleração, tá? A bradicardia, que é quando, então, a frequência cardíaca do feto é abaixo dos 100 batimentos por minuto, tá? Eu estou lá num tempo de 3 minutos escutando os BCFs e está abaixo, tá? Deve-se seguir, então, a avaliação da cardiotocografia, tá? Em alguns locais chamam de MAC, tá? Que é para avaliar essa vitalidade fetal. Em casos de sofrimento, tá, fetal, é necessário, então, cesariana de emergência. Então, a cardiotocografia, ela vai ser, então, indicada quando tem algum fator de risco materno, tá? Hipertensão arterial, presença de mecônio, que é quando o bebê fez cocô dentro lá do útero, tá? Dentro que vai sair aquele líquido amniótico mais esverdeado, escurecido, tá? Em gestantes, então, com diabetes mellitus, tá? Presença, então, de grande quantidade de líquido amniótico, tá? Nesses casos, é indicado a cardiotocografia no intraparto, tá? Que ele vai avaliar, então, o coraçãozinho do bebê durante a contração, após a contração, tá? Para avaliar a vitalidade do bebê. Ou em casos que eu observo, então, uma diminuição do batimento do bebê também. Então, indicada a cardiotocografia durante o parto. Como que eu vou avaliar, então, a progressão do trabalho de parto, tá? Eu vou avaliar através do partograma, tá? Ele é um gráfico, então, que vai acompanhar, então, a evolução clínica do primeiro período do trabalho de parto, tá? Ele é, então, parte do prontuário, tá? Depois, então, de preenchido todo o partograma, ele vai ser anexado ao prontuário da gestante, tá? Ele deve ser preenchido bem corretamente, tá? E aberto na hora correta. Vai existir, então, 2 critérios importantes para mim determinar o trabalho de parto, tá? Que são, então, a dilatação de pelo menos 3 centímetros, tá? E pelo menos 2 contrações efetivas em 10 minutos. Tá? Então, ele vai ser, então, o acompanhamento ele é realizado conforme o protocolo de atendimento da gestante, tá? Com idade gestacional maior ou igual de 34 semanas. Tá? Se eu tiver uma gestante com bebê prematuro abaixo de 34 semanas, tá? Eu não vou iniciar o partograma, tá? Não é indicado iniciar o partograma. Então, eu vou iniciar com um bebê com idade gestacional igual ou superior a 34 semanas, tá? Apenas um bebê, tá? Se for gêmeos, a gente também não inicia o partograma. E o bebê ele tem que estar em posição cefálica, tá? Ele tem que estar com a cabeça encaixada na pelve da mãe. Aí eu vou iniciar o partograma, tá? A primeira parte, então, do partograma, eu vou fazer a identificação da paciente, tá? Vou colocar nome completo, documento, a idade da gestante, idade da gestacional. Tá? Na segunda parte do partograma, tá? Ele vai fazer, então, um acompanhamento da dilatação do colo, da altura do feto, tá? Essas informações, então, elas são anotadas a cada toque vaginal que for realizado, tá? Então, eu vou acompanhar dilatação e a descida do feto. O triângulo, tá? Então, como que eu vou representar isso no partograma, tá? Eu vou utilizar um triângulo, tá? Para indicar a dilatação, tá? E o círculo para indicar, então, a altura do feto. Então, o círculo a gente indica a cabecinha do bebê, né?
e o triângulo, a dilatação. A gente tem, então, duas linhas, tá? Que é a linha de alerta, tá? Que é quando o trabalho de parto, então, deve ser acompanhar essa linha, tá? Não pode passar dela, tá? E a linha de ação, então, quando o meu triângulo, a minha dilatação passar dessa linha de ação, tá? É porque eu preciso intervir, tá? Então, geralmente, é necessário fazer alguma intervenção e não necessariamente seja a cesariana. Então, como que eu vou saber a altura do bebê? Tá? A altura do bebê ela é verificada, então, através do toque, tá? A gente, então, considera a avaliação através do plano de Lee, tá? Aqui, então, o diâmetro, então, a gente verifica aqui nas espinhas ciáticas aqui da gestante, tá? A gente vai no toque identificar essas espinhas aqui. E quando o bebê estiver com a cabecinha aqui, a gente considera um plano de Lee 0. Tá? Se o bebê estiver mais para cima, tá? Ele vai estar negativo. Tá? Então, quando que o bebê está descendo, ele vai estar com um plano de Lee positivo. Tá? Então, faça o toque, avalie. Então, se o bebê estiver acima dessa linha do plano de Lee, ele está um bebê alto, tá? Não está um bebê baixo. Então, ele tem que estar. Quando ele estiver positivo aqui no mais 5, tá? É sinal que o bebê está sendo expulsado. Então, aqui a gente teve, então, o canal vaginal, tá? Aqui as espinhas ciáticas, tá? Para a gente acompanhar a descida do bebê. A terceira parte, então, do partograma, tá? Vai ser, então, o registro dos batimentos do bebê, tá? Que é, então, marcado com um ponto na frequência que o feto apresenta no momento do exame. Tá? Daí, então, em seguida, vai ter o registro das contrações também, tá? Se eu tiver, então, uma contração efetiva, a gente vai preencher todo o quadradinho, tá? Se elas não forem tão efetivas, mas durarem de 20 a 39 segundos, a gente vai pintar metade do quadrado, tá? E o número de quadrados que a gente vai pintar vai representar a quantidade de contrações em 10 minutos, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer, então, um pontinho para marcar no momento, vamos supor, nessa linha aqui, ó, tá? Na vertical. Eu vou escutar os BCFs, tá? Estava com BCF de 130, tá? Então, eu fiz um pontinho aqui. E essa gestante, em 10 segundos, ela teve em 10 minutos, desculpa, ela teve uma contração maior, então, de 40 segundos, e ela teve duas contrações com duração de 20 a 39 segundos. Tá? Se ela teve, então, contrações de 1 a 19 segundos, a gente faz um X. Tá? Então, ela não teve. Nessa outra linha aqui, a gente pode ver, então, que essa gestante teve 3 contrações em 10 minutos, tá? E a intensidade dessas contrações, a duração, foi maior de 40 segundos. A quarta parte, então, do preenchimento do partograma, tá? Onde eu vou anotar se essa gestante estava fazendo uso de ocitocina ou não, tá? E o aspecto do líquido amniótico, tá? E da bolsa, então. Tá? A bolsa, ela pode estar íntegra ou rota, tá? Então, para íntegra, a gente vai usar a letra I, e para bolsa rota, tá? A bolsa E, a letra E, tá? A bolsa rota, tá? É quando eu já tiver, então, o rompimento da bolsa. O líquido amniótico, então, a gente pode anotar ele como um líquido claro, tá? Então, VLC. Ou um líquido com mecônico, que é quando aquele líquido está mais esverdeado, bem escurecido, tá? A gente vai anotar LM, tá? Lembrando, tá, que só se a bolsa estiver rompida, a gente vai anotar o aspecto do líquido, tá? Se a bolsa estiver íntegra, a gente não anota o aspecto do líquido. E quando ela estiver fazendo uso de ocitocina, a gente deve utilizar, marcar também a dose que ela está sendo utilizada. Então, aqui é na última parte, tá? Aqui, por exemplo, eu avaliei, então, uma contração acima de 40, duas acima de 20 a 39 em 10 minutos. E nessa avaliação, eu posso avaliar, então, que a bolsa está íntegra, tá? E se está fazendo uso ou não de ocitocina. Se a bolsa estiver rota, tá? E eu vou avaliar a coloração do líquido, tá? Líquido claro ou líquido com mecônico.
Aqui, então, a gente tem uma imagenzinha de todo, então, o partograma, tá? Ó, lembrando, então, que o círculo aqui é indicativo, então, da altura do feto, tá? E o triângulo indica a dilatação uterina. Tá? Então, a dilatação a gente vai verificar nessa coluna aqui, ó, de dilatação, e a altura do bebê no plano de Lee, tá? Então, aqui, ó, na primeira coluna que a gente tem aqui em vertical, a gente pode ver que a gente tem um triângulo aqui no 3. Então, foi realizado o toque nessa gestante, tá? Ela estava com 3 centímetros de dilatação e o bebê estava alto, tá? Ele estava acima, ó, no ponto 0, o bebê estaria ali na linha 0 do plano de Lee, tá? Mas ele estava alto, tá? Estava acima dos menos 3 centímetros, tá? Agora, se a gente observar aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, a gente vai ver, então, que essa gestante estava com 10 centímetros de dilatação, né? E o bebê já estava aqui, ó, quase no plano de Lee 0, tá? Já estava quase possível, então já era possível sentir ali a cabecinha no plano de Lee. Tá? Aqui a gente pode ver, então, tá? Essa aqui é a linha, essa primeira linha, tá? Vou mostrar aqui de novo. Essa primeira linha aqui, ó, é a linha de alerta, tá? Então, a dilatação, ela tem que seguir, tá? Fora dessa linha de alerta, como está todos esses triângulozinhos, tá? A descida, então, do bebê, tá? A altura do bebê não quer dizer, porque ele vai baixar. Então, quando o bebê estiver aqui na vulva, vai estar aqui para baixo, ela vai passar da linha de alerta, tá? Mas a dilatação, ela tem que ficar acima aqui da linha de alerta. Aqui, então, vocês podem ver que a dilatação passou da linha de alerta, tá? Passou da linha de alerta e passou da linha de ação. Então, o que aconteceu aqui, ó? Aqui o bebê, o colo estava dilatando, aí ele teve uma parada na dilatação e passou da linha de ação. Então, o que eu vou fazer? Aqui deve ser feita deve ser intervido, tá? Vocês podem ver, então, que o coraçãozinho do bebê está diminuindo, a dilatação parou, tá? Não teve mais progressão do trabalho de parto. Então, aqui tem que intervir, tá? Geralmente, sim, faz cesariana de emergência, tá? Então, quando que a cesariana vai ser indicada? Durante o trabalho materno, tá? Durante o trabalho de parto. Sim, tá? Lembrando que se ela for indicada durante o trabalho de parto, tá? A gente tem um aumento da taxa de mortalidade, tá? Porque ela é considerada como um procedimento de urgência e de emergência, tá? Então, as taxas, então, de mortalidade, tanto para o bebê quanto para a mãe, na realização de uma cesariana de emergência durante o trabalho de parto são altas, tá? Geralmente, então, as indicações mais comuns, tá? Da cesariana durante o trabalho de parto são o quê? A desproporção céfalo-pélvica, tá? Que é quando, então, o meu bebê ele é maior do que a pelve da mãe, ele não vai conseguir passar por ela, ou quando eu tenho um sofrimento fetal, tá? Quando o bebê está sofrendo. Lembrando que como que a gente vai avaliar a vitalidade do sofrimento fetal? É quando os batimentos do bebê estiverem diminuindo, tá? Aqui, então, a gente tem, nesse slide, 5 indicações absolutas para a cesariana. Tá? Quando que vão ser, então, tá? Vai ser, então, quando tem uma placenta prévia, tá? Que é quando a placenta ela está inserida sobre ali o colo do útero, tá? Então, se essa gestante iniciar um trabalho de parto, tá? O que vai acontecer? Primeiro vai nascer a placenta, tá? E se deslocar a placenta, nascer a placenta antes do bebê, tá? Morte fetal, tá? E quando descola a placenta, nasce a placenta, não tem mais, então, aporte sanguíneo para o bebê, e até que ele nascesse, então, tá? Morte fetal. A placenta prévia, tá? Ou parcial ou total, geralmente indicação absoluta para cesárea. Quando o bebê, então, ele está em apresentação córnea, tá? Ele está transverso, tá? Ou seja, ele está mal posicionado. Ou ele está com o ombro, ele está de ladinho ali, tá? Também não vai nascer. Se eu tiver, então, um prolapso de cordão, tá?
Dá para ver aqui nessa imagem que houve bolsa rota, tá? O bebê não estava encaixado com a saída do líquido, tá? O cordão saiu pelo canal cervical, ali pela vagina. Então, primeiro apareceu o cordão e não a cabeça do bebê, cesariana. Tá? Se eu tiver, então, uma ruptura da vasa prévia, tá? Que seria, então, quando os vasos sanguíneos do cordão, eles se rompem, tá? Também, ou antes ou durante o trabalho de parto, também é realizada a cesariana. Tá? E se eu tiver, então, descolamento prematuro de placenta, tá? Que não for, então, no período expulsivo, também vai se fazer a cesariana, tá? Porque daí o bebê não vai mais estar recebendo fluxo sanguíneo suficiente, tá? Quando que eu não tenho uma indicação total para cesariana, tá? Se o cordão estiver enrolado no pescoço, tá? Não é indicação para cesariana. Se a bacia for estreita, baixa estatura da mamãe, tá? Enfim, deve ser avaliado, tá? Para, então, a indicação de cesariana. Então, no trabalho de parto com cesariana prévia, tá? Que é aquela gestante, então, que está na segunda gestação, tá? E o primeiro filho dela, ela teve por cesariana, tá? Então, ela pode optar se ela vai ter o segundo bebê ou por parto normal, tá? Ou por cesariana, tá? A decisão da forma, então, deve ser, então, decidida para cada paciente, tá? Após a discussão, então, do caso. Essa gestante pode ou optar pela segunda cesariana, ou ela pode ter uma cesariana em parto normal. Tá? Se ela tiver, então, quais são, então, ela já teve uma cesariana, tá? Quais que vão ser as contraindicações para ela ter um parto normal depois da cesariana, tá? Que é quando tem aquela incisão, tá? Cirúrgica da outra cesariana em forma de T, tá? Se houve, então, ruptura uterina, que é quando houve rompimento do útero, também não é indicado, tá? Um parto depois disso, tá? Ou se essa gestante, então, já teve duas cesarianas, tá? Então, ela tá na terceira gestação e as outras duas foram de cesarianas, tá? Então, não é indicado fazer um terceiro parto, ser parto normal, tá? Porque pode ocorrer durante o parto normal, então, a ruptura do útero. Então, se eu tiver duas cesarianas, o terceiro filho vai ter que necessariamente ser de cesariana. Tá? Aproximadamente, a gente tem isso, então, que 75% das mulheres, tá? Que optam pelo trabalho de parto com cesárea prévia, tá? Elas têm sucesso no trabalho de parto, tá? Então, se eu tive o meu primeiro bebê de cesariana, 75% dessas gestantes vão ter um sucesso no trabalho de parto do segundo bebê. Qual vai ser a nossa assistência, então, lá no segundo período do trabalho de parto, tá? Quando no período expulsivo, tá? Lá, então, ao completar a dilatação cervical, tá? Lembrando, então, depois, se tiver completos 10 centímetros de dilatação, tá? A gente, então, vai pedir para a nossa gestante iniciar os esforços expulsivos, tá? Ou os puxos. Vou repetir novamente. Se essa gestante tiver com 9 centímetros, tiver um restinho de colo, tá? Não estimula ela a fazer força, tá? Porque vai causar edema de colo e o bebê não vai passar depois, tá? Então, os esforços, tá? Os puxos quando tiver dilatação total, tá? Então, a gente vai fazer o toque, vai identificar que a dilatação está completa, tá? Vai avaliar, então, a altura do bebê, vai avaliar a posição que ele está. Lembrando também que se o bebê estiver muito alto, não adianta pedir para a mãezinha fazer força, tá? Porque o bebê ele tem que estar encaixadinho, tá? Então, o bebê desceu, tá completa de dilatação, aí sim, quando tiver contração, no momento da contração, a gente pede para a mãezinha fazer força, tá? Geralmente, então, como elas têm de 3 a 5 contrações em 10 minutos, tá? Quando passar a contração, né, pede pela descansa, tá? Aproveita os minutinhos que ela tem de folguinha e descansa. Tá?
Quando vier a próxima contração, tá? Aí ela faz força, faz os puxos, então, para expulsar o bebê. Então, aqui nessa imagenzinha, então, a gente vê um feto que ele está reativo, tá? Reativo é o quê? Ele está alto ainda, tá? Ele não está bem, não desceu, ele não está encaixadinho, tá? Então, tô com dilatação completa, tô com 10 centímetros, mas o bebê tá alto, tá? Aguarda, tá? Não precisa fazer força, ela vai ter a contração involuntária, tá? Mas espera ele descer. No momento que ele desceu, inicia-se então os pulos. Então, as posições mais utilizadas, então, para esse momento, então, que é do segundo e terceiro período de trabalho de parto, tá? A gente fala, então, que é a posição, então, no decúbito dorsal, tá? Na mesa de parto, tá? O ideal, então, que essa mesa esteja, então, numa posição verticalizada, tá? Que concede, então, maior flexão e abdução das pernas e das coxas, tá? Então, não necessariamente, se ela for para o centro obstétrico, tem uma mesa de parto, tá? Deixa a mesa mais, assim como nessa imagem, tá verticalizada, tá? Por mais que ela esteja na mesa de parto, que não foi possível, então, um parto de cócoras e na água, tá? É uma posição, então, que facilita a descida do bebê pela gravidade, tá? Então, deixa ela mais verticalizada, tá? E faça, então, a flexão e abdução das pernas e das coxas, tá? Vou voltar aqui a imagem. Ó. Nessa mesa, então, a gente pode ver, tá? Que aqui, ó, nessa bacia aqui abaixo, tá? Essa bacia vai ser utilizada, então, para pós-adaptação da placenta para a clorela, tá? E é uma mesa, então, que facilita o obstetra ou o enfermeiro obstetra ter fácil acesso, então, aqui ao canal do trabalho de parto. Essa posição, então, ela também vai ampliar, tá? E expor suficientemente, então, o períneo, tá? E a fenda vulvar. O ruim, então, dessa posição, que como ela vai favorecer, então, ali a posição do períneo, tá? É mais, então, feitos de rotina episiotomia, tá? Que quando, então, eu vou fazer o corte ali no períneo para aumentar, então, o tamanho do canal do trabalho de parto, tá? Então, os obstetras, eles gostam muito, então, dessa mesa de parto, tá? Por quê? Porque facilita na realização da episiotomia, tá? Em alguns centros, então, onde, então, ela tem de cócoras, tem na água, tá? Eles não vão, então, poder fazer a episiotomia, tá? Porque eles não vão ter acesso, então, suficiente ao períneo, tá? Então, esse parto vai ser natural, sem intervenção. Mas na mesa cirúrgica, tá? Nessa mesa, então, é mais fácil para a realização da episiotomia. Alguns autores, tá? Algumas literaturas sugerem, então, que as posições verticais, tá? Ou de cócoras, enfim, eles estão associados aos períodos expulsivos, tá? Menores e menos dolorosos, tá? Então, as posições verticalizadas, elas facilitam, então, a expulsão do bebê. Então, algumas das posições que podem ser utilizadas, tá? Então, a posição deve ser, então, uma escolha da gestante, tá? Ela deve escolher, então, a posição mais adequada para o seu parto, tá? O profissional, então, que vai realizar, então, o parto, ele deve fazer, então, a antisepsia das mãos e antebraços, então, fazer toda aquela paramentação cirúrgica, colocar dental e luvas esterilizadas, tá? Após isso, então, ele vai fazer a antisepsia da região perineal e das coxas da paciente, tá? E vai pôr, então, campos estéreis sobre as coxas da paciente, tá? Lembrando que, se for um parto de cócoras ou um parto, então, na água, não vai ser feito todo esse processo. Nas pacientes, então, que não receberem analgesia peridural, tá? Ou subdural, pode, então, fazer o bloqueio bilateral dos nervos pudendus, tá? Para diminuir, então, a dor, tá? Durante a expulsão, tá? E também, então, para a realização da episiotomia. Se for, então, optado pela realização da episiotomia, o ideal é que seja feita, então, uma infiltração dessa anestesia mais ampla, tá?
mais em leque ali dos nervos, tá? Dos músculos. Então, o que é a nossa episiotomia, tá? Ela é uma incisão cirúrgica, tá? Ali é um corte, tá? Que é realizado no períneo da mulher durante o momento da expulsão do bebê, tá? Lá no segundo período do trabalho do parto. Então, o bebê ele tá todo encaixadinho aqui, tá? O colo tá todo dilatado, a cabecinha tá aqui para sair, mas então é necessário fazer a episiotomia, tá? Então, após a anestesia, tá? É realizado o corte aqui do períneo da mulher. Então, as indicações. Quais que são, então, as indicações para realização da episiotomia, tá? Antigamente, então, era realizado de rotina em todas as mulheres, era realizada a episiotomia, tá? Não tinha uma avaliação de se era ou não preciso realizar a episiotomia, tá? Hoje em dia, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, tá? Orienta que só seja realizada episiotomia nas seguintes situações, tá? Que seria, então, prematuridade, tá? Um períneo que o obstetra vê que não se distende, que ele não vai distender o suficiente para passagem do bebê e vai ocorrer, então, laceração, né? Que é a laceração quando há o rompimento do tecido, tá? Se a mãe está muito exausta, foi um trabalho de um período expulsivo prolongado, tá? Tá com aquela exaustão materna, ela não tá mais conseguindo fazer força suficiente, tá? Também é realizado a episiotomia para ampliar o canal vaginal, tá? Se for necessário utilizar ou fórceps ou vacuoextração também, indicado de episiotomia. Se o bebê está em sofrimento fetal agudo, que é quando está com diminuição dos BCFs, tá? E se for, então, a apresentação pélvica, que é quando o bebê está sentadinho, tá? E quase sempre é indispensável, tá? Nas multíparas, tá? Que é na segunda, terceira, quarta, enfim, gestação, em que já tenha sido realizado a episiotomia na primeira. Então, se eu já tiver uma incisão de episiotomia, tá? Nos próximos partos vai ser realizado novamente em um outro local. Algumas, então, vantagens, né, da realização da episiotomia, tá? Vai diminuir, então, as possíveis lacerações graves, tá? Que é quando há, então, o rompimento da pele, tá? Pode ser da pele, músculo, enfim, tá? Vai preservar, então, todos os músculos ali do assoalho pélvico e uterino, tá? Vai diminuir o risco da incontinência fecal, tá? Melhora, então, a função sexual, reduz o risco, então, de distócia de ombro, que é quando o ombro do bebê não consegue passar pelo canal, e também diminui o índice de asfixia e traumatismo cerebral no recém-nascido. Porém, então, as desvantagens são, então, uma secção, então, né, um corte ou uma extensão para o esfíncter anal ou reto, tá? Que é quando, então, o médico ou a enfermeira obstetra faz a episiotomia e no momento, então, da saída do bebê, vai haver uma extensão, então, desse corte, tá? Alguns resultados, então, anatômicos insatisfatórios, tá? Vai haver, então, uma simetria da pele depois, né, na cicatrização, ou muitas vezes fica, então, muito estreito o canal vaginal, tá? Houve uma sutura inadequada. Pode haver, então, prolapso da vagina, pode ocorrer fissuras retrovaginais ou anais, pode haver, então, perda sanguínea, tá? E hematoma nesse local, vai ocorrer dor, edema, pode ocorrer infecção, então, ali da sutura, pode ocorrer deiscência, que é quando os pontos abrem, e em algumas vezes também ocorre disfunção sexual, tá? Porque daí a gestante, a puérpera, então, ela vai ter medo de iniciar, então, a atividade sexual após o parto. Pode também se dar, então, a paciente, tá, a orientação para o aproveitamento máximo das contrações, tá? A gente vai orientar, então, a manobra de valsalva, tá? O que a gente vai pedir, então, para a gestante, tá? Quando vier a contração, ela vai encher o peito de ar, tá? Vai fechar o peito, no caso, o pulmão, vai encher o pulmão de ar, vai fechar a boca e fazer força, tá? Essa é a manobra de valsalva, tá?
que ela ajuda, então, no período expulsivo. Tá? É uma manobra, então, de respiração que vai ajudar a fazer esse feto, o bebê sair mais fácil. Nessa fase, então, do trabalho de parto, tá, também é bem importante evitar, então, que muitas pessoas fiquem muito perto, muito falatório, tá? O ideal, então, porque em vez de ajudar ela, a gente vai estar trazendo, então, para elas, então, mais angústia, mais inquietude, tá? Então, é o ideal que tenha silêncio, diminuição da luz, tá? Se possível, musicoterapia nesse momento, tá? Trazendo, então, um ambiente tranquilo e agradável para a gestante. A vitalidade do bebê, então, a gente vai auscultar, então, a cada 5 minutos, tá? O bebê, durante o período expulsivo, tá? Antes e após as contrações, tá? Porque o que pode acontecer durante a contração, tá? Pode haver, então, compressão do cordão umbilical, tá? E diminuição, então, da perfusão para o bebê, e ele pode sofrer. Então, por isso que é importante, no período expulsivo, tá? Verificar os BCFs a cada 5 minutos. Então, no momento do desprendimento da cabeça, tá? Que quando o bebezinho está se desprendendo, dá para ver aqui nessa fotinha, tá? A gente deve evitar, então, a deflexão súbita dele, tá? Então, a gente vai realizar a manobra de Richtchen, o que a gente vai fazer, tá? Uma mão, então, a gente vai pegar uma compressinha, tá? E vai com uma mão, então, fazer, então, uma leve compressão para diante do mento, tá? Da cabeça do bebê no peito. Essa mão aqui embaixo, tá? Dá para ver com uma compressinha, fazer uma leve pressão, tá? E a outra mão, então, a gente vai comprimir a cabecinha aqui do bebê, tá? A gente comprime aqui, para evitar que quando saia a cabeça, ela saia muito súbita, tá? Então, sempre cuidar. Uma mãozinha abaixo ali no períneo, tá? E com a compressinha. Essa manobra ali com a compressa, ela ajuda a evitar também a ruptura ali, tá? A laceração do períneo, tá? E a outra mãozinha na cabeça para não sair tão súbita. A gente vai controlar a saída do bebê, tá? E essa manobra, então, ela é realizada durante os cursos, tá? Se houver mecone, então, tá? Que quando o bebê tinha feito cocô lá ainda dentro da bolsa, tá? A gente deve aspirar, então, a nariz e a boca do bebê. Se houver, então, circular de cordão que for, então, floxo, tá? Como aqui na imagem, tá? Deve ser desfeito, então, um nó, deslizando, então, o cordão sobre a cabecinha do bebê. Se, então, a circular for bem apertada, tá? Que a gente não conseguir desfazer essa circular ali, passando o cordão pela cabeça, tá? Daí a gente vai, então, né, clampear o cordão e vai fazer, então, o corte do cordão, tá? E daí, após, então, vai desfazer a circular de cordão, tá? Sempre lembrando que para seccionar o cordão, para cortar, a gente vai pinçar com duas pinças, tá? Duas pinças, e vai cortar no meio das pinças, tá bom? Quando o desprendimento do ombro, então, não acontece espontaneamente, tá? Se nasceu a cabeça e o ombrinho dele não se desprende, tá? A gente, então, deve segurar a cabecinha dele com as duas mãos e tracionar delicadamente, tá? Primeiro a gente traciona para baixo, tá? A cabecinha. Lembrando que as pernas da mãe devem estar, então, em flexão, tá? E a gente, então, vai flexionar, então, a cabecinha para baixo, para liberar o ombrinho anterior. E, em seguida, então, tracionar para cima para desprender o ombro posterior. Imediatamente, então, após a liberação do ombro, tá? Então, o bebê nasceu, a gente vai implicar, então, na gestante, tá? 10 unidades de ocitocina intramuscular. Tá? Para quê? Para prevenir, então, a hemorragia por atonia uterina, tá?
Então, para o útero se contrair após então, a nascida do bebê, tá? Vai haver, então, ali as contrações uterinas, vai reduzir o sangramento durante o parto, tá? O pós-parto, e também vai estimular a liberação do leite materno, tá? Desenvolver, então, apego e empatia entre o bebê e a mamãe. Aqui, então, a gente tem, então, uma tabelinha, tá? Então, logo após o nascimento do bebê, tá? A gente vai fazer, então, massagem uterina, tá? E vai aplicar, então, ou a ocitocina ou o metergin, tá? E, então, é para evitar, então, a atonia uterina e evitar, então, hemorragia e morte materna, tá? Em casos, então, que não tem sucesso e a gente tem uma gestante com uma atonia uterina, o útero não se contrai após o nascimento e está sangrando, tá? Em alguns casos, a gente faz necessária a laparotomia, tá? Para evitar, então, a morte materna por hemorragia. Mas isso em pequeno número de casos, tá? Geralmente, então, faça a massagem uterina, tá? No fundo do útero e aplica a ocitocina ou metergin, tá? O útero contrai para o sangramento. A gente vai pôr, então, o bebê nascido, então, sobre o ventre materno, tá? Que seria o ideal. Em algumas maternidades, eles apenas mostram o bebê para a mamãe e colocam no berço aquecido, então. Aí, então, a gente vai fazer a aspiração da secreção do nariz e da boca e da faringe do bebezinho, tá? Sempre lembrando que ele deve estar envolvido num tecidinho, num campo aquecido, tá? Para ele não perder muito calor. Se a mãezinha, então, for do tipo sanguíneo RH negativo, tá? Dá para, assim, então, fazer... logo, então, o cordão umbilical deve ser pinçado, tá? Para diminuir, então, a transfusão de sangue da mãe para o bebê, tá? E caso contrário, então, clampear o cordão mesmo após, então, o cordão parar de pulsar, tá? O ideal, então, após o nascimento, tá? O bebê nasce, a gente vai contar, como que a gente vai contar os BCFs do bebê após o nascimento, tá? A gente vai segurar a mão no cordão umbilical, tá? E ele vai pulsar, tá? Então, para a gente clampear o cordão, a gente sempre tem que esperar parar de pulsar, tá? Porque quando estiver pulsando o cordão umbilical, tá? Tá indo sangue para o bebê, né? Então, a gente deve evitar clampear antes, por quê? Para evitar anemia do bebê, tá? Então, ele vai receber todo o sangue que é dele. Quando o cordão parou de pulsar, tá? Daí a gente faz o clampeamento do cordão. Mas daí, em caso de mãe RH negativo, tá? Em alguns casos, daí a gente faz o clampeamento do cordão antes dele parar de pulsar. A amamentação, ela deve ser estimulada ainda lá na sala de parto, tá? Bota o bebê, então, no colo materno e já estimula a amamentação, tá? Deve-se, então, avaliar o índice de Apgar, que é a avaliação da vitalidade, então, do recém-nascido, tá? Se no índice de Apgar tiver uma avaliação abaixo de 7, tá? Ou tiver, então, que o bebê tinha mecônio, tá? A gente, então, deve ser levado imediatamente, então, para o atendimento com o neonatologista, tá? Quando disponível, se não, pelo menos em pediatra. A duração, então, do período ali expulsivo, tá? Que é quando o bebê, então, vai dar dilatação completa até o desprendimento do bebê, geralmente, tá? Nas primeiras gestações, 45 minutos, tá? Mas também a Organização Mundial da Saúde ela indica que as condições clínicas maternas e fetais forem satisfatórias, tá? E tiver, então, sinais de progressão, o parto está progredindo, o bebê está descendo, tá? E não tem indicação, então, de um período expulsivo, então, de se abreviar, tá? Então, tá ocorrendo tudo bem, o bebê tá bem, o colo tá dilatando, tá? Deixa acontecer naturalmente, tá? Não precisa abreviar esse período, tá? Geralmente, no primeiro parto, tá? Mais ou menos dura em torno de 2 horas o período expulsivo, tá?
E mais ou menos 1 hora, então, nas gestantes que já tiveram um parto. Mas não é regra, tá? Esses são estudos, tá? Então, é uma média. Tá? Mas, geralmente, em torno de 45 minutos é a média, tá, do período expulsivo. Lembrando que, tá, tem gestantes que, às vezes, esse período expulsivo pode durar pouco tempo, tá? Menos de meia hora, né? Quando está com a dilatação total, o bebê nasce logo, né? O período expulsivo é rápido. E também tem aquelas, então, que vão ficar 2 horas lá no período expulsivo. Então, como que vai ser a nossa assistência ao terceiro período, tá? Que é no momento da decutação, tá? Então, logo após que o bebê nasce, tá? Inicia, então, o terceiro período, tá? Que é o descolamento da placenta, tá? Ele vai se descolar, então, do útero, tá? Ele vai descer, tá? E vai haver, então, o desprendimento da placenta e das membranas, tá? Vai ter, então, o nascimento da placenta. A gente tem, então, 2 mecanismos de decutação da placenta, tá? No primeiro, então, a placenta se descola primeiramente, então, formando, então, um hematoma retoplacentário, tá? A parte da placenta que estava virada para o feto, que vai se exteriorizar primeiramente, tá? E no segundo momento ali, então, a gente pode ter, então, as margens da placenta vão se deslocar primeiro, tá? E a gente vai ver que quando a placenta se exteriorizar, a parte materna vai se apresentar primeiro, tá? Então, a gente tem aqui as 2 imagens, tá? Nessa primeira imagem, a gente vê quando nascer a placenta, essa vai ser a parte que vai se apresentar primeiro, tá? Ou a gente pode ter a parte materna que se apresenta primeiro. Geralmente, então, a duração do desprendimento da placenta dura de 5 a 6 minutos, tá? Daí a gente tem, então, os estudos que falam que 90% das placentas são expulsas, então, nos primeiros 15 minutos, tá? E 97% dentro dos primeiros 30 minutos, tá? Após o nascimento. Em alguns casos, então, de partos prematuros, tá? O tempo, então, de decutação da placenta então, pode ser um pouco maior. E quanto maior for o tempo entre a saída do bebê e a expulsão da placenta, tá? Maior vai ser o volume de perda sanguínea, tá? Então, enquanto a placenta não se deslocar, não se decutar totalmente, tá? Essa gestante vai estar perdendo sangue. Por isso que após o desprendimento do ombro do bebê, após o nascimento do bebê, é feita então manobra de compressão de fundo uterino, tá? E é feito ou então a ocitocina IEM ou o metejim, tá? Que é para o útero contrair para liberar essa placenta e parar de sangrar, tá? Para evitar a hemorragia, então, materna, tá? E a morte materna. Tem uma estimativa, então, que 25% das mortes maternas, tá? São causadas, então, por hemorragia, tá? Na maioria delas no pós-parto. Reduzir, então, a probabilidade das hemorragias, então, no pós-parto, através, então, do manejo ativo, tá? Que é da decutação. É um fator bem importante, então, para diminuir, então, essa morbimortalidade, tá? Então, a gente vai fazer um manejo ativo da decutação da placenta, tá? Como que é feito, então, esse manejo ativo da decutação, tá? A gente, então, vai administrar a ocitocina IM, tá? Após, então, o desprendimento do ombrinho do bebê. E vai fazer, então, a atração controlada do cordão umbilical, tá? Associada, então, a uma contrapressão do corpo uterino logo acima da síntese pública, tá? Então, a gente vai... o cordão, ele vai estar pinçado, tá? Essa pinça vai ser uma daquelas que a gente pinçou para cortar o cordão. A gente, então, vai fazer a tração do cordão através dessa pinça, tá? E vai fazer massagem, então, ali no fundo uterino, tá? Para ajudar, então, a decutação da placenta. Segue-se ainda, então,
Após, então, o campeamento, tá, do cordão, a gente vai verificar a integridade da placenta, tá? Aqui a gente verifica se os cotilédonos, tá? Estão todos íntegros, tá? Todos esses números aqui são os cotilédonos, tá? Ele tem que estar íntegro, tá? Como que a gente vai verificar, tá? Então, após o nascimento da placenta, a gente vai pegar uma compressinha, vai secar, tá? E ela tem que estar toda íntegrazinha. Se tiver faltando uma dessas partezinhas, é sinal que a placenta não se decretou totalmente, tá? Então, tem um restinho de placenta lá dentro do útero. Isso pode ocasionar infecção e hemorragia no pós-parto da gestante. Então, sempre fazer a verificação e inspeção da placenta. Tá? Aqui, então, os cotilédonos, tá? Íntegro, tá? O cordão. Após, então, a dequitação, tá? É indicado, então, que se realize um toque retal na gestante para verificar se não houve nenhuma lesão intestinal, tá? Uma lesão direta. Então, depois do toque, eu vou fazer toda a antisepsia do períneo novamente, vou trocar os campos, tá? Vou trocar as luvas e vai iniciar, então, a revisão do trajeto pélvico, tá? Que é obrigatório nos casos de fósforos, tá? Fetos grandes ou casos de sangramento aumentado, tá? E daí eu tenho que verificar para ver se houve, então, laceração, se esse sangramento é de trajeto ou é lá do útero, tá? Na episorafia, então, tá? A mucosa, ela vai ser suturada, então, pode ser ou de maneira contínua, tá? Que procede, então, a sutura muscular e subcutânea concomitantemente, tá? Para facilitar, então, o fechamento e a permanência então, dos vasos sangrantes. Tá? Terminada, então, a episorafia, tá? Vai repetir o toque retal, tá? Vai conferir o tônus uterino e o sinal materno. Tá? Nessa imagem aqui, dá para ver o médico está fazendo o toque retal para ver se não houve ali nenhuma laceração anuretal. Qual que vai ser, então, a nossa assistência ao quarto período de trabalho de parto, né? Que é a primeira hora, então, após a verificação, tá? Nesse período, então, a gente vai encaminhar a gestante para um local para manter em observação, tá? Geralmente na sala de recuperação pós-parto. E visto ainda que a maioria, então, das hemorragias no pós-parto, tá? Ocorrem nesta fase, tá? Os riscos hemorrágicos na quarta fase, então, do trabalho de parto. Neste local, tá? A gente vai, então, verificar, então, os sinais vitais, tá? Vai observar, então, o grau de contração do útero, tá? Vai verificar se houve, então, a formação do globo de segurança de Pinard, tá? Que é quando forma-se, então, a gente vai palpar lá do abdômen da gestante e a gente vai sentir a presença de uma bola endurecida, tá? Essa bola ali é o globo de segurança de Pinard, tá? Essa contração, então, que vai diminuir, então, a incidência de hemorragia pós-parto. O RN, então, ele deve ser examinado, tá, pelo pediatra, tá? E após, logo, ele deve, então, ficar em companhia com a mãe, tá? Permanecendo com ela na sala de recuperação e depois no alojamento conjunto. Quando que eu vou induzir, então, o trabalho de parto? Na indução, eu vou estimular, tá, artificialmente, através do uso, então, de medicações, tá? Medicações ou outras técnicas que a gente vai ver, o preparo do colo, do útero, tá? Dilatação dele, tá? E também as contrações uterinas, tá? Levando, tá, ao desencadeamento, então, do trabalho de parto, tá? Em mulheres, então, a partir da 22ª semana de gestação, que é feito essa estimulação. A gente pode estar estimulando, então, o trabalho de parto através do descolamento das membranas ovulares, tá? Que é quando, então, a gente vai tentar, então, separar as membranas da descida parietal, tá? Através, então, do toque vaginal, tá?
A gente vai auxiliar, então, na dilatação do útero, promover a liberação das prostaglandinas, tá? Que são responsáveis, então, pelo desencadeamento da contração, tá? Então, como que a gente vai fazer esse deslocamento das membranas, tá? Através do toque, tá? Aqui nessa primeira imagenzinha aqui, ó, vocês podem ver que as membranas, elas não estão separadas aqui, tá? A gente vai fazer o toque, tá? E vai separá-las aqui, ó, tá? Da decídua parietal, tá? Vai estimular, então, desencadear o trabalho de parto. A gente pode estar utilizando também a sonda Foley, tá? Para aumentar a dilatação uterina, tá? Quando que eu vou utilizar a sonda Foley? Tá? A gente vai utilizar o índice de Bischoff, tá? Já vou mostrar para vocês como que é avaliado, tá? Esse índice. Então, se eu fizer, então, o Bischoff na minha gestante e der um índice menor que 7, tá? Então, pode ser, então, indicado e utilizado o uso da sonda Foley para, então, a dilatação uterina, tá? Como que vai ser? Eu vou, então, introduzir uma sonda Foley ali no orifício do colo, tá? Quando ela estiver ali no colo, eu vou, então, encher o balão, tá? Vou encher o balãozinho com água destilada, tá? E eu vou, então, fazendo a atração dessa sonda, tá? E, então, vai aumentar, então, a dilatação do colo. Tá? É um mecanismo, então, de ação dupla, tá? Vai através da ação mecânica, tá? E liberação, então, também das prostaglandinas, tá? Devido, então, à separação ali do córun da vesícula. Então, esse aqui é o índice de Bischoff, tá? Que a gente vai avaliar, então, a dilatação, o apagamento, a altura, a consistência do colo e a posição, tá? Então, a gente vai avaliar aqui. Se der um índice menor que 7, a gente pode estar utilizando a sonda Foley para o aumento, então, da dilatação uterina. O misoprostol, tá? Ele é um tipo de prostaglandina, né? Que é utilizado para uma medicação, tá? E vai promover também o desencadeamento das contrações e dilatação uterina. A gente, então, vai administrar um comprimido via vaginal, tá? Em fundo do saco posterior da vagina, tá? Caso, então, tiver alguma dilatação, pode ser introduzido, então, ali entre o colo do útero dentro dele, tá? Normalmente, então, o procedimento ele é repetido até que a mulher apresente contrações bem efetivas, tá? Também é utilizado quando a gente tem um índice de Bischoff menor que 7. Tá? Ele vai amadurecer o colo do útero, tá? E ao mesmo tempo vai estimular as contrações uterinas. Tá? Na indução, então, do parto, se o bebê está vivo, né, que é para induzir um parto normal, a gente, então, vai utilizar, então, a dose de 25 microgramas a cada 6 horas via vaginal, ou pode ser, então, via oral a cada 2 horas. É recomendado, então, utilizar doses durante o dia, tá? A gente, então, utiliza geralmente com o horário das 7 da manhã, 3 da tarde às 19, tá? Se não tiver resultado, a gente interrompe, tá? E continua, então, no dia seguinte, tá? Não desencadear durante a noite. Aqui nessa imagem, então, a gente tem a introdução, tá? Do misoprostol, aqui no fundo de saco gestacional. A ocitocina, tá? Outra medicação que é utilizada para estimular as contrações uterinas, tá? E ele então, ocorre uma resposta melhor, tá? Nas últimas semanas de gestação, tá? Ele tem uma ação bem rápida, tá? Tanto para estimular, então, as contrações, tá? Como se eu parar a medicação também para cessar as contrações. Tá? E ele não é indicado, então, quando o colo do útero ainda está imaturo, tá? Quando o Bischoff é menor de 7. E, consequentemente, está em partos, sendo associado, tá? Em partos, então, prolongados e, consequentemente, para o desfecho de cesariana. Tá? Então, o uso da ocitocina, tá? O que ele faz? Vai elevar o índice de partos mais prolongados, tá?
e há então uma cesariana. A gente também tem a orientação então de se utilizar então uma dose então inicial de ocitocina de 1 a 2, tá? Unidades então por minuto, tá? Essa dose então ela vai ser aumentada, tá? Gradualmente, tá? A cada 30 minutos, até então o desencadeamento então, do trabalho de parto. Tá? Tem vários esquemas, então, tá? Do uso da ocitocina, e todos eles devem ser acompanhados pelo partograma. Tá? Sempre o acompanhamento é pelo partograma. Lembrando que a ocitocina ela deve ser sempre realizada então, em bomba de infusão, e para ter um controle do gotejamento dessa ocitocina. Eu espero, então, que tenham gostado da aula, tá? E até a próxima.